Dando continuidade aos hinos, a análise de hinos, eu resolvi também fazer uma análise também do hino da Proclamação da República Brasileira. Apesar de ser proclamado no dia 15 de novembro, tem muita coisa que eu acho que poderia já ser dita agora, antes das eleições, né? Porque é muito importante, é importante que as pessoas saibam sobre essas coisas que estão acontecendo, né? Que a maioria, por não ter literatura adequada ou então não ter informação devida, passa desapercebido, tá bom? É um alerta para todos com relação a isso. Eu não sei cantar direito esse hino da República, então eu não vou arriscar. Mas depois eu vou colocar no YouTube o link lá o vídeo lá do canto para vocês também terem conhecimento, tá bom? Então é isso. Então é assim. A primeira frase que eu coloquei para poder fazer a análise é a seguinte: seja um palio de luz desdobrado sobre a larga amplidão destes céus, este canto rebel que o passado vem remir dos mais torpes labéus. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos embale quem por ele lutando surgir. O passado mostra que tivemos que pagar caro para ser independente de Portugal, contraindo a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Para ser república, tiveram muitos conflitos e mataram muita gente. Não temos glórias, nem triunfos para comemorar o dia 15 de novembro, proclamação da República. Inclusive, que na primeira Constituição Republicana, Dom Pedro I, seguido por seu filho Dom Pedro II, quiseram perpetuar o poder nas mãos reais. Depois de um tempo, que Marechal Deodoro da Fonseca conseguiu, aos poucos, modificar o sistema de governo para ter eleições, mesmo que indiretas, para presidentes, governadores e prefeitos. Senadores e deputados, vereadores, foram cargos que surgiram bem depois no século XX. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas, na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso augusto estandarte que puro brilha, avante da pátria no altar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Das lutas, na tempestade, dá que ouçamos tua voz. Essa é a segunda frase do hino, a segunda estrofe do hino, para a gente analisar. Mesmo assim, ainda tinha diferenças. Mulher e negro não podiam votar. A mulher só começou a votar graças ao governo de Getúlio Vargas, mas depois ele virou ditador. Depois, com o presidente Juscelino Kubitschek, que voltou a ter eleições, mas a ditadura voltou com força nos anos 60, 70, 80, com os militares no poder. Tanto a ditadura militar como a de Getúlio Vargas foram bem sangrentas. Muitos morreram ou foram presos com requintes de crueldade e de tortura. A ex-presidente Dilma Rousseff, que foi a primeira mulher a ser presidente do Brasil, que criou a Comissão da Verdade, que investigou os crimes de tortura e morte das pessoas nos anos de chumbo da ditadura militar. Tanto ela como o primeiro presidente eleito pós-ditadura, Fernando Collor de Mello,
que foram expulsos do poder por impeachment por causa de envolvimento de esquemas de corrupção. Mas os outros presidentes também tiveram seus erros e acertos ao longo destes anos pós-ditadura militar. Já os negros afrodescendentes só tiveram votos nas eleições de 1989. Os adolescentes de 16 anos também tiveram voto nessa época. A terceira estrofe: das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Se é mister que de peitos valentes haja sangue em nosso pendão, sangue vivo do herói Tiradentes batizou neste audaz pavilhão. Mensageiro de paz, paz queremos, é de amor nossa força e poder. Mas da terra, nos transes supremos, hei de ver-nos lutar e vencer. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. Do Ipiranga é preciso que o brado. Bom, Tiradentes foi o único confidente que foi enforcado e esquartejado em praça pública, pois não era rico como os outros inconfidentes. Os outros pediram asilo político na Europa e em outros locais. Nunca foram presos ou pegos. Só o Tiradentes e alguns escravos que estavam lutando na Inconfidência Mineira para sermos independentes de Portugal, que foram presos e mortos. Tivemos muitos mártires desde as revoluções em prol da independência e em prol também da república e em prol da democracia frente aos regimes totalitários. Mesmo assim, a maioria dos brasileiros parece que se acostumou em não lutar para ter um país democrático, pois os jovens da atualidade são apáticos, sem energia para ir às ruas e enfrentar os poderosos como os jovens dos anos 60, 70 e 80. Mas também eles são frutos de 40 anos de escola plural, deseducação ou educação precária, tirando zero em redação por não saber escrever sua língua pátria, ou não interpretar texto como é pedido na prova de português do Enem. As escolas deveriam ter mais incentivos governamentais e fomento para ter mais equipamentos multimídia, laboratório, excursões para cidades históricas, conhecer também a Mata Atlântica, cidades que têm história de quilombolas ou comunidades indígenas, visita em museu, biblioteca, exposições de arte. Parceria com teatros e cinemas para apresentação de filme, teatro, ópera, balé, clássico e contemporâneo, para as crianças e jovens terem mais acesso à cultura de forma gratuita, com fomento para a cultura nas escolas e universidades. Ter junto com as aulas de história, aulas sobre cultura, civismo, para ter mais cidadãos, mais patriotas e mais cultos. Desenvolver o interesse científico nas aulas de ciência, para incentivar a cultura científica nos alunos. Desenvolver cidadania, para que os estudantes possam valorizar seu patrimônio, não depredando, não jogando lixo no chão, não pichando muros ou estátuas, ou quebrando também, né? Que possam respeitar mais os idosos e ser solidários com os excluídos. Palestras dos policiais que os crimes não compensam, para formar pessoas do bem, que respeitam as leis e contra narcotráfico, roubos, assaltos. Assim, evita deles serem futuros bandidos, porque é assim que se resolve a criminalidade. Frutos de pseudo-artistas que ficam rebolando com roupas sumárias ou que ganham milhões de seguidores falando abobrinhas na internet. As emissoras de TV precisam convidar os artistas de vários segmentos e não só
Quem é sucesso na mídia ou na internet precisa ter mais programação cultural para formar cidadãos mais inteligentes e mais cultos. As leis de incentivo à cultura precisam servir para a maioria dos artistas que não são conhecidos e, por isso, não têm recurso financeiro para suas apresentações, do que incentivar somente quem já é conhecido e rico. Quem não se lembra dos Caras Pintada ou Marcha das Diretas Já da década de 80? Quem não se lembra de músicas de protesto de Geraldo Vandré, Chico Buarque e outros artistas que eram contra o regime militar? Quem não se lembra das marchas dos estudantes nas ruas nas décadas de 60 e 70? País que pós-regime militar virou paraíso para sexo sem compromisso, ou explorando as mulheres, drogas, partidos nanicos, cabides de emprego no serviço público e criminalidade impune. Não se pode falar de justiça sem luta pelos direitos dos cidadãos. Milhões de mulheres, negros, indígenas, LGBTQI+, são assassinados diariamente pela intolerância de pessoas que se julgam serem superiores do que eles. Milhares de enfermos morrem esperando vaga de cirurgia, consulta, medicamento nas redes públicas de saúde. Milhares de pais de família, mães de família, pessoas portadores de sofrimento mental ou portadoras de necessidades físicas, sem estudo ou trabalho por causa do preconceito arraigado neste sistema excludente de recursos, que não tem nada de humanos nas empresas à procura de trabalho para ter renda para sustentar suas famílias. De diretores de escola que ainda não entenderam que a educação é para todos e não para uma classe abastada para gerar lucro para estes tubarões do ensino. Não se pode falar de amor se os direitos humanos e justiça social não foram exercidos dignamente pelos seus representantes nas urnas. Até a década de 90, o voto era impresso e tinha muitas irregularidades. Depois, o sistema de votação evoluiu para a urna eletrônica, que já teve vários testes e provaram que ela é segura e soberana, além de ter o resultado de apuração de votos mais rápido. Mesmo assim, há pessoas que não gostam da soberania nacional com o voto eletrônico e insistem em colocar notícias falsas nas redes sociais e em meios de comunicação para rebaixar e tumultuar ao ato cívico de eleição direta, colocando suspeitas e mentiras sobre a urna eletrônica na cabeça dos eleitores. Notícias falsas também com relação às vacinas contra a Covid-19, colocando várias pessoas contra as vacinas, sendo que foram testadas e aprovadas pela Anvisa e os cientistas do Brasil e de diversos países do mundo. Muitos que eram contra as vacinas pegaram a Covid, inclusive morreram. Nosso povo ainda não sabe votar, mas a maioria dos candidatos são pessoas que não deveriam estar sendo candidatos por terem sido alvos de esquema de corrupção, vinculados sistematicamente nos meios de comunicação, apesar de ter a lei da ficha limpa, mas não é respeitada por ter brechas para que os corruptos entrem e disputem as eleições novamente. Deveria caçar e prender os corruptos. A maioria vota por causa de pesquisa de porcentagem de favoritos ao pleito. Votam polarizando o poder.
não votam nos candidatos que estão nos últimos lugares por não serem conhecidos do grande público. As pessoas precisam votar nos candidatos mais honestos, mais verdadeiros, verificar o currículo, o que ele já fez, se já participou de esquema de corrupção, ver a ficha criminal. Temos o direito de investigar, pois temos o poder de escolher quem vai nos representar nos poderes executivo, que é presidente, governador, prefeito, né? Legislativo, que são os deputados nas assembleias legislativas e federais, né? Congresso Nacional, e judiciário, que é os senadores, né? E vereadores nas câmaras municipais e no Senado também, tá bom? Só que a maioria do povo não concluiu o primeiro grau, por precisar de trabalhar para ajudar as famílias deles. Diante disso, são inocentes úteis nas mãos de golpistas, de criminosos eleitorais que vendem seus votos para aqueles que prometem cesta básica, emprego, camisa de futebol, cadeira de rodas. Tudo isso é crime eleitoral e precisa ser denunciado ao Tribunal Regional Eleitoral, TRE. Assim, teremos eleições limpas e candidatos mais comprometidos com a justiça social dos cidadãos. Golpistas que iludem as pessoas com vagas de trabalho home office, alegando que pode ganhar dinheiro com preenchimento de formulários ou analisando as propagandas na internet que pedem para as pessoas pagarem uma taxa para ter o material, iludindo as pessoas e cometendo crime de estelionato com este pagamento de taxa, fora outros golpes, né, tipo do bilhete premiado, saidinha de banco e tantas outras coisas. Cuidado, gente. A quarta estrofe: seja um grito soberbo de fé, o Brasil já surgiu libertado sob as púrpuras régias de pé. Eia, pois, brasileiros avantes, verdes louros colhamos louçãos. Seja o nosso país triunfante, livre terra de livres irmãos. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós, das lutas na tempestade, da que ouçamos tua voz. O Brasil ainda precisa dar passos para ser de fato um país livre da corrupção, livre de dívidas internas e externas. Precisa de reformas políticas para acabar com os privilégios dos cargos públicos e dos que estão no poder. Acabar com os cabides de emprego para justificar a burocracia dos cargos públicos e morosidade da justiça para ter direitos preservados à saúde, medicamentos, trabalho, sem quem indica e sim por competência. E enxugar a máquina pública, terceirizando serviços para empresas particulares, mas que tenham testes de reconhecimento de qualidade de serviço prestado, e não estas que colocam mão de obra desqualificada ou material de baixa qualidade, que temos provas nas mídias de desastres de viadutos, prédios, rodovias, estradas, ruas, avenidas que matam pessoas inocentes. Bem como privatizar empresas estatais como de energia elétrica e de saneamento básico. Bem pouco tempo atrás, a telecomunicação era estatal. Atualmente, com a privatização, temos várias empresas de telecomunicação e que podemos escolher qual se encaixa com a nossa necessidade e que temos condições de pagar mensalmente. As empresas de saneamento básico e de energia que forem privatizadas, podem surgir outras empresas que podem prestar melhor serviço do que essas estatais, que não são tão boas em prestação de serviço. Prova disso?
haja vista ter muitos bairros da periferia e da zona rural que não têm saneamento básico, água encanada ou energia elétrica, ainda em pleno século XXI. Morosidade de quem? CEMIG, Copasa, né? Bom, mesmo com orçamento participativo, há demora de governadores e prefeitos em atender essas demandas da população carente principalmente. CEMIG e Copasa é aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais, tá? Onde eu vivo. Mas, com certeza, as empresas de saneamento básico e energia elétrica de todos os estados do Brasil devem estar na mesma situação. Mas para não encarecer, mesmo com orçamento participativo, há demora de governadores e prefeitos em atender essas demandas da população carente, principalmente. Tendo outras empresas prestando esse serviço, pode suprir essas demandas, né? Mas para não encarecer, pois este é o maior medo da população com relação à privatização desses serviços, essas empresas particulares poderiam ter parceria com o governo do estado e prefeitura para não elevar o preço da água e da luz para a população, além de continuar com os benefícios de água e luz sociais garantidos para quem se cadastra no Cadastro Único do Governo Federal. Precisa melhorar mais os esquemas de segurança, integração das polícias civil, militar, municipal e federal para combater a criminalidade e corrupção. Incentivar o sistema prisional das APACs em todos os presídios. Assim, tendo educação, saúde, trabalho, assistência religiosa, as pessoas que cometeram crimes podem se arrepender e mudar de vida, abandonando o crime. Ter ensino de qualidade nas escolas públicas e nas particulares. Incluir direitos e deveres das pessoas na grade de ensino do MEC para os professores ensinarem, desde a infância até a idade adulta, os direitos e deveres dos cidadãos. Assim, podemos ajudar nossos governantes para desenvolverem mais atividades e serviços melhores para atender a população. Independente da população do bairro ou da cidade, ser pobre ou rico, todos têm o mesmo direito de ter escolas, remédios nas farmácias públicas, parceria entre as farmácias públicas e particulares, para que as pessoas possam manter a medicação em dia, sem ter prejuízos em seus tratamentos médicos. Ruas, avenidas, construções mais seguras e com trânsito mais tranquilo, com menos acidentes, com acessos mais rápidos, tendo construção de viadutos, trincheiras, túneis, mais trilhos para trens e metrôs, ao destino das pessoas. Incentivar as pessoas a terem mais solidariedade, como a carona solidária entre vizinhos, para diminuir o número de veículos nas vias públicas, despoluindo o ambiente. Diminuir impostos de ICMS para veículos não poluentes, como bicicletas, bicicletas motorizadas, carros, patinetes e motos elétricos, para baixar o preço desses meios de transporte. Assim melhora o ambiente e o trânsito. O mesmo para as indústrias e fábricas, para terem desenvolvimento ambiental e não poluir mais o meio ambiente. Do contrário, prisão e cassação de alvará de funcionamento para quem continuar poluindo o meio ambiente ou desmatando as matas, poluindo o ar e as águas, né? O meio ambiente agradece. Incentivar empresas de reciclagem para a reutilização de lixo para fazer vários materiais, bem como usar material orgânico para gás de cozinha e de combustíveis que não poluem o ambiente. Assim será o fim dos lixões que tem por aí, né? Políticas públicas para ter mais postos de saúde em várias localidades,
sem aglomerar num posto, para que os usuários possam escolher o que é mais perto de sua casa, quando precisarem, sem ficar mofando e esperando horas para serem atendidos. Também contratar mais médicos, ter planos de saúde conveniados ao SUS para as pessoas carentes. Assim, não fica anos esperando atendimento na fila do SUS para marcar consulta, exame ou cirurgia, diminuindo o risco de agravar as doenças e mortes dessas pessoas. Inclusive, com agendamento e consultas online para aqueles que tiverem dificuldade de locomoção ao posto ou tiverem acamados ou de idade avançada. Ter bolsas de estudo para as escolas e universidades particulares aceitarem pessoas de baixa renda para conquistarem seus sonhos de educação e de qualidade. Ter sempre intercâmbio entre escolas, universidades e empresas para encaminhar os formados para trabalhar. Incentivar o trabalho nessas empresas para as pessoas acima de 40 anos, pois nessa faixa etária, até 80 anos, as pessoas precisam trabalhar e ter salários dignos. Incentivar sempre os juros baixos, com isenção ou diminuição dos impostos de ICMS e tributos que pesam no bolso das indústrias e dos comércios dos produtos e serviços, para que as pessoas possam comprar o que necessitam sem pesar no bolso. Proibir propagandas de bebida alcoólica em rádio e televisão, do mesmo modo que aconteceu com o cigarro. Colocar rótulos nas garrafas de bebida alcoólica sobre as doenças que o álcool provoca no organismo. Fazer campanhas contra o vício de cigarro, álcool, drogas, inclusive prostituição. Incentivar o culto de plantas, hortaliças, árvores frutíferas, tanto nas residências como em parques, praças, condomínios, escolas, para termos alimentos mais saudáveis e de baixo custo, além de melhorar o meio ambiente, embelezando nossas ruas, avenidas, bairros e cidades. Tudo isso ajuda o país a vencer a inflação, a fome, a pobreza, a criminalidade, a corrupção. Mesmo com a eleição, o Brasil já é parlamentarista, pois o presidente precisa ter mais deputados federais no Congresso, favoráveis aos planos de governo para conseguir a aprovação de seus projetos de lei para a população. Muitos não têm este conhecimento e se esquecem de escolher bem os deputados federais. Por isso que tem tanto problema de corrupção e fazem leis que dão brechas para a corrupção, para a violência, impunidade, inversão de valores. Parece que o errado está certo e o certo está errado. Criminalidade nas ruas e os cidadãos sendo roubados, estuprados, mortos, explorados pela máquina burocrática através de pesados impostos. Precisa reduzir esses impostos. O Brasil é campeão em recolher impostos que deveriam ir para melhorar educação, segurança, trabalho e renda para o povo, mas vai para os políticos corruptos e a burocracia imperante em nosso país. A solução está aí, simples. O que falta é vontade política para resolver os problemas que duram há anos. Combater juros altos, criar mais incentivos fiscais para industriais, comerciantes, profissionais liberais crescerem e não desistirem de serem empreendedores, criando assim mais renda e emprego para todos. Precisamos escolher melhor os candidatos para o Brasil ser de fato um grande e potente país. Chega de intolerância racial, de gênero e religiosa. Chega de preconceitos contra idosos, contra portadores de necessidades especiais, sejam físicas ou mentais. O Brasil é um país miscigenado, mas com muito preconceito ainda. Precisa aprender nas escolas e em casa
o não ao preconceito. Empresas precisam abrir vagas para as pessoas acima de 30 anos, dar chance aos idosos, aos negros, aos indígenas, aos menos favorecidos, ter mais vaga para portadores de necessidades físicas e mentais, pois todos merecem trabalhar para ter renda e sustentar suas famílias e não ficarem nas filas de INSS para solicitar LOAS ou aposentadoria ou pensão para se sustentarem. Assim, podemos cantar liberdade sobre nós, como no hino da República. Nossa arma é a urna, é também a internet. Cobrem dos empossados para não serem mais corruptos, pois somos os patrões, colocamos eles lá para trabalhar para nós. Sejamos corajosos, sem medo de cobrar o que é nosso direito. Muitos deram seu sangue para a gente ter o direito de voto. Ficamos muito tempo sem votar por causa da ditadura. E tem gente ainda querendo voltar à ditadura. Nunca mais, gente. Vocês não sabem o que é isso. Vocês jovens de hoje, vocês não sabem o que é isso. Exerçamos o poder de escolha. Quem queremos que nos governe? Não vamos ficar calados e inertes. Vamos à luta para ter um país melhor, para o futuro ser um país patriota, com direitos respeitados e humanos direitos. Espero que com essa análise também vocês possam ter mais consciência de cidadania verdadeira, da verdadeira democracia. Eu estou com essa máscara e com essas penas para homenagear, inclusive até esse poncho também, para homenagear os povos indígenas, os afrodescendentes e tantos outros povos que o Brasil abraça, mas que mesmo assim tem ainda preconceitos étnicos. Então, salve a miscigenação de raça, salve todos os povos de todas as tribos, raças e línguas, salve todos eles. Preconceito não. Dignidade humana, sim.